Campos, duplamente abençoado, de Cosme e Damião. Cosme e Damião, nada melhor do que o poder das crianças alegrando a gente. Exatamente. Não é né? boa tarde, Sônia, boa tarde. Amor. Boa tarde, gente. Bom, olha aqui, vamos para a nossa primeira página. É um assunto que faz tempo que já está chocando aí todo mundo. Acho que estourou há uns 2 anos, mais ou menos. João de Deus, né? Um dos maiores espiritualistas, espíritas também do mundo, né? A fama dele era e é internacional, antes pelo bem e agora por ter se tornado, né, uma figura que muitos consideram monstruosas, principalmente nós mulheres. E é isso que é o assunto de hoje, porque vocês se lembram, nós comentamos aqui, o Pedro Bial estava fazendo um documentário sobre João de Deus. E aí esse documentário começou a ir ao ar ontem pela Globoplay, estreou ontem, e a repercussão, gente, foi imensa, enorme, porque as pessoas até hoje se sentem chocadas de saber que durante décadas, mais ou menos 45 anos, ele abusou de centenas de mulheres que passaram lá por Abadiânia, não é? Tentando encontrar uma cura realmente para os seus problemas, fosse física, fosse espiritual, e ele abusava fisicamente dessas mulheres, abusava emocionalmente, não é? Tripudiava sobre a fé de todas elas em relação a esses poderes, não é? Que muitas pessoas podem ter, um dom divino de curar, de amenizar o sofrimento, de ser uma luz na vida dessas pessoas. Ele se aproveitava disso e muitas saíram de lá mais traumatizadas ou sofrendo muito mais do que quando elas entravam. São aí 60 anos de prisão que ele tem a cumprir. Foram mais de 300 mulheres abusadas por ele e os relatos são horripilantes, eles são nauseantes, são realmente de embrulhar o estômago, tanto que você não encontra quem tenha se apiedado ou mais como era antes, assim, elas estão inventando, ninguém mais duvida. Os relatos são impressionantes. O próprio Bial já tinha feito uma entrevista no programa dele e foi a que deu margem a que as pessoas começassem a entender o que era essa tara, essa perversão desse que, né, ficou conhecido como médium, amigo, guru até de inúmeros políticos, inúmeras celebridades, muita gente famosa, inclusive de outros países. A Oprah Winfrey veio para o Brasil para entrevistar o João de Deus, vocês se lembram disso, não é? E assim, essa holandesa foi a única, né, ou foi pelo menos a mais contundente mulher que quis colocar a cara no vídeo e contar a história dela. E ela participou do Conversa com Bial, vocês se lembram? Foi um assunto muito comentado também. No começo ela não queria, mas ele foi atrás, conversou e convenceu da importância do depoimento dela, ela não sendo uma brasileira também, não é? Porque muita gente vinha de fora procurar ajuda. E a Zahira, ela veio procurar o João de Deus por um trauma sexual, porque ela tinha passado por um abuso. E ela passou aqui de novo, né? Ele realmente abusou dela outra vez, ela foi embora duplamente traumatizada e quando ela começou a ver que os relatos estavam aparecendo, aí o Bial conversou com ela, ela tinha medo porque ele sempre foi um sujeito poderoso, de muito dinheiro que ele ganhou à custa da fé das pessoas, não é? Da crença, da credibilidade que ele tinha junto ao público, e ela tinha medo, né? Que por trás disso houvesse toda uma máfia, vamos dizer assim, um grupo dele organizado que pudesse tentar eliminá-la, fazê-la silenciar-se até para sempre, mas acabou entendendo a importância do seu depoimento e o Bial conversou com ela e as coisas aí explodiram. O interessante dessa história é que o Bial já vinha, antes dessas coisas de abuso, essa história do João de Deus ir à tona, ele já estava tentando um contato com o João de Deus para fazer uma reportagem, para fazer uma super entrevista com ele para o programa. Veja só, aí quando o João de Deus deu ok, deu o sinal verde, o Bial estava se preparando para ir para a Abadiânia, desistiu, ele de repente não quis mais. Mas aí a produção dele foi, né, aprofundando
virando um assunto, dá que marca de novo e não sei o quê. E foi justamente na época que eles começaram a apurar as primeiras denúncias, começaram a surgir os primeiros escândalos. Olha só o caminho que a coisa percorreu. E aí se tomou outro rumo, né? As investigações começaram, ele acabou sendo preso, os relatos seguem um padrão de todas as mulheres, a maneira dele agir era exatamente a mesma sempre, ele abusava e até presenteava com pedras, inclusive preciosas, que ele tinha sempre guardadas no armário. Era uma coisa muito esquisita, muito pervertida de verdade, né? E aí não teve mais jeito, aí foi a prisão, aí aquela história, sofre de câncer, voltou, está doente, sai, prisão domiciliar, não domiciliar, mas enfim, 60 anos de prisão a serem cumpridas. Esse é o resultado de todo esse escândalo. E eu estou contando tudo isso para vocês, porque eu estava falando, inclusive, de celebridades que recorreram ao João de Deus para alcançar uma cura, não é? Ou para si mesmo, ou para seus parentes. E entre essas pessoas famosas estão a Xuxa e a Luísa Brunet também. E a Xuxa resolveu dar um depoimento, isso lá em 2018, quando tudo começou. Ela procurou, né? O João de Deus já tinha procurado, era extremamente agradecida, ela procurou o médium justamente por causa da dona Alda, a mãe dela, que já tinha aquele problema incurável, né, e sofria muito com a doença, ficando totalmente paralisada, sem poder se expressar, perdendo os movimentos. E ela disse que a mãe, né, tinha melhorado bastante. A Luísa Brunet também tem um relato que depois eu vou ler aqui para vocês. E imagina para a Xuxa, né, que tinha convivido com ele, tinha entregado a mãe nas mãos dele, tinha conseguido um bom resultado, de repente dá de cara com tudo isso. E é outra coisa que se levanta, apesar de ser um canalha, apesar de ser um monstro, ele tinha de fato esse dom. Como é que Deus dá para um homem que não presta, na verdade, um dom divino como esse? Um dom que servia para cura e um dom que servia para destruir as pessoas interiormente. Muitas delas não se recuperaram mais. Existem relatos de mulheres que estão destruídas emocionalmente. Como é que essas coisas acontecem? Até onde vai a verdade dessa paranormalidade, desse dom divino, desse dom da cura, que justificou a fama dele durante mais de 40 anos, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Então, isso é um assunto de muito apelo ainda para o público no geral. Por isso que não foi surpresa, embora muita gente tenha se impressionado com a audiência que isso deu ontem, com a repercussão que está dando e como todas as pessoas estão comentando ainda esse episódio. E porque realmente é um assunto difícil de se esgotar, não é? Porque mexe com tudo, mexe com parte física, espiritual, emocional, na verdade. O que nós vamos mostrar aqui para vocês agora é justamente um depoimento da Xuxa, quando ela tomou conhecimento de toda essa história, porque a Xuxa deu um novo depoimento que vai estar também num dos próximos capítulos dessa série, desse documentário sobre o Pedro Bial. Tanto ela quanto a Luísa Brunet deram novas entrevistas para essa série do Pedro Bial e que logo, logo vocês vão ver. Esse depoimento que a gente vai ver agora é o de 2018, quando estourou essa coisa toda. Vamos conferir. Oi, gente, eu tô aqui para falar do seu João de Deus. Quero dizer para vocês que eu conheci, eu fui lá fazer uma gravação, que não foi ao ar na Rede Globo, não foi a entrevista que eu fiz com ele, mas eu conheci, tive um carinho muito especial por ele, gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente me enganei feio. Então eu tô vindo aqui para pedir desculpa a vocês, porque eu já botei, falando sobre, divulguei o documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu tô até um pouco envergonhada com tudo isso. Falando em vergonha, queria também que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas eu quero dizer para todas vocês, mulheres que passaram por isso, que eu tô com vocês, tá? Sinto muito, muito mesmo, muito de verdade. Um beijo a todos vocês e, por favor, se tiver mais mulheres, denuncie, porque pessoas como essa e outras têm que pagar por isso.
Tá aí, não é? Esse foi o depoimento de 2018. Nessa nova entrevista agora ao Pedro Bial, a gente já pode adiantar o que a Xuxa falou. E ela disse o seguinte: existe gratidão? Uma gratidão vestida de vergonha, porque a gente não pode ser grata por um monstro. É um monstro, é fato, mas existiu coisas que realmente ali eu poderia te dizer. Eu vi ele operando, eu estava ali segurando, eu vi pessoas que falavam, não tenho um joelho, e ele me fez andar. E essa pessoa não tinha joelho mesmo, cara, diz a Xuxa nesse depoimento, né? Na entrevista, ela conta que a mãe, a dona Alda, chegou a apresentar alguma melhora após o tratamento espiritual. E vejam o que a Xuxa diz também. Quando ele a conheceu, ela estava no estágio 3. Ela morreu no estágio 5. Depois que ele fez as coisas, bem ou mal, ela ficou mais em pé. Depois ela parou de andar, parou de falar, parou de se mexer, mas ele acompanhou esses piores estágios da doença. Qualquer alento, qualquer coisa que ele pudesse me oferecer para minha mãe, para mim era uau, né? Ela se surpreendia realmente. A apresentadora também fez uma justificativa do porquê as pessoas buscavam uma ajuda para além da medicina. E a Xuxa diz: se salva algum ente querido teu, se esse ente querido se sente melhor, o que você quer fazer para essa pessoa? Quer a minha calça? Toma. Quer a minha roupa? Toma. O que você quer meu? Assim era a reação das pessoas que tinham fé com ele, disse a Xuxa nessa entrevista ao Bial, e muitas outras coisas que depois vocês vão conferir também. E é isso, não é? E foi assim, na verdade, que ele acabou ficando milionário, extremamente poderoso. Márcia Pelvezan, vamos abrir essa discussão. Eu assisti, mesmo a gente sabendo dos casos de tudo, o trabalho que o Bial e a equipe dele, né? Esse trabalho é brilhante. Sim. Ontem eu assisti inteirinho, mesmo sabendo, a gente vai... E um momento que me chamou muito a atenção, a gente já sabe disso, mas enfim, a hora que ele reúne vítimas ali, Sim. E entra a última vítima. E aí é perguntado para ela, desde quando, né? Quando você sofreu o primeiro abuso? Ela falou, que eu me lembre, aos 10 anos, tal, era meu pai. Aí virou uma das moças e falou assim: você é filha dele. Ela abraçou ela, você é filha dele. Ou seja, aquilo foi um golpe na gente. E outra questão também é que sempre a gente se pergunta, por que 40 anos depois, tinha uma senhora Lídia, eu acho com 70 anos, que foi uma das primeiras vítimas dele, por que essas mulheres nunca falaram? E aí, nesse documentário, fica muito explícito isso. Tinha segurança, tinha policial, tinha segurança na porta lá da tal salinha onde ele levava as mulheres. Ele é muito rico também, porque pelo que eu soube em bastidor, ele tem ele mexe com garimpos, com pedras. Então, ele é muito rico. Tem os amigos poderosos, eram muitas mulheres simples, então quem que vai acreditar em mim diante desse poder que é esse homem, né? Sim. E aí quando começa, uma vai, veio a holandesa, começa uma a falar e a outra vai, e a gente acaba São 300 nessa né? loucura que a gente 300 vê. mulheres, só pelo que se saibam, entre as que tiveram a coragem de denunciar. Leozinha. Estamos todos muito passados com essa história, porque é inacreditável, gente. Você sabe que eu conheço, eu pessoalmente, eu não estou falando de caso que a gente vê na televisão, não. Do meu convívio, uma pessoa que se curou de câncer, uma mulher que se curou de câncer com ele. E aí depois você vê uma notícia dessas e fala, e agora? Porque a gente dá toda a credibilidade, a gratidão que a gente tem. Né? Na ocasião que essa minha amiga foi curada de câncer, depois que visitou o João de Deus, eu passei a ter esse homem como uma referência. Né? Eu sou espírita, sou kardecista, então a gente tinha ele como uma referência. A gente fica realmente sem chão. O apelo que eu faço para todo mundo, seja a religião que for, é não julgue todos por um. Sim, porque agora eu ouço um monte de gente dizendo, tá vendo? É coisa do diabo, isso é o espiritismo. Não é. Isso é uma pessoa mau caráter só. Exatamente. Felipe. Pois é, Sônia. É bom, vocês sabem que eu sou espírita, né? Sim. Eu acredito muito, eu já vi grandes milagres acontecendo. E eu acredito muito nos poderes, não nos poderes, mas naquilo que é emanado através da pessoa que é escolhida, né? E eu, na verdade, assim, eu acho que quando a pessoa se torna maior do que aquilo que ela tem para exercer,
eu acho que o espiritual começa a podar de alguma forma, Sim. sabe? Então, quando você entende isso usa, como um castigo, quando você assim? usa daquela, não nego, eu não tiro, porque eu estive em Abadiânia, logo que eu perdi a minha mãe, e foi um encontro não muito legal também, porque a impressão que eu tive dele, eu pensei que ia ser, sabe? E não foi. Foi uma coisa assim, foi, entendeu? Enfim, foi uma sensação que eu tive, mas também não foi das melhores. Enfim, voltei chorando da mesma forma, com saudades do mesmo jeito. Imagina. E tive que resolver da forma como eu tinha que resolver. E é engraçado, porque quando você tem esse vulgo poder, né? Que na verdade não tem poder nenhum, né? Não é semideus nem deuses, né? Na verdade são humanos que através deles eles exercem uma espiritualidade, mas por isso tem os mentores, enfim, todos por trás. E quando você quer se tornar maior do que aquilo, eu acredito que daí quando vem a foice, mas vem grande, entendeu? E eu acho que isso deve ter acontecido com ele. Eu não quero levar na totalidade que ele era um charlatão, que nem eu comecei a assistir ontem, em nome de Deus. Sim. E assim, de um primor, inclusive tem um tapete vermelho aqui pro Bial. Eu comecei a assistir e então eu não quero levar completamente pro charlatanismo, sabe? E que ele tinha alguma coisa, ele tinha. Claro. Mas que ele foi só ceifado, senão ele não ia mas conseguir que ele levar foi tanta gente ceifado, de alguma forma ele foi. E eu acredito muito que existiam aquelas escolhas, os interesses, em quem eu vou colocar a mão, que no dia eu vi coisas que eu não gostei. Tá certo. É isso então, gente. Não? É um assunto que ainda vai render muito tempo, né? Até a gente assimilar um golpe como esse, ainda 2 anos, realmente é pouco. Bom, vamos